Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 1, para que nesta manhã nós ouçamos o anúncio inesperado. Mateus 1, de 1 a 18, ou melhor, Mateus 1, de 18 a 25, o anúncio inesperado, a surpresa do Natal. Leia antes comigo o verso 17. Acompanhe a leitura com fé. Esta é a palavra de Deus. Verso 17. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, José não teve relações com Maria até o menino nascer. E José lhe deu o nome de Jesus. Até aqui, a palavra de Deus. Observem um dado simples e, ao mesmo tempo, decisivo. Desde muito cedo, as sociedades ocidentais organizaram sua cronologia pelas expressões antes de Cristo e depois de Cristo. A segunda corresponde à antiga forma ano de Nosso Senhor. Escrituras cartorárias antigas trazem isso. Dia tal, do mês tal, do ano tal de Nosso Senhor. Escrituras antigas trazem essa expressão. Isso é empregado em documentos civis, registros oficiais, que atravessam séculos. Ano de Nosso Senhor, ou depois de Cristo, e antes dele, antes de Cristo. Eu suponho que a razão esteja aqui, em Mateus 1,17, onde Mateus divide a história em períodos muito distintos. Mateus 1,17. São 14 gerações de Abraão até Davi. E aqui explica para nós qual é o grande objetivo do livro de Gênesis. E a história da criação está contada em Gênesis para dizer que o Deus que fez aliança com Abraão é o Deus que criou todas as coisas. Então, primeira era da história, segundo Mateus, é
de Abraão até Davi, 14 gerações. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio até Cristo. Mesmo aqueles que preferem evitar qualquer menção religiosa, continuam dependentes deste marco, o nascimento de Cristo. Todos dependem deste marco para situar fatos, narrar processos e descrever o avanço dos anos, antes de Cristo, depois de Cristo. Nas últimas décadas, porém, parte do meio acadêmico, não sei se você é consciente disso, parte do meio acadêmico passou a adotar outra terminologia. Em publicações na Europa e nos Estados Unidos, especialmente nas áreas de história antiga, arqueologia, estudos judaicos, tornaram-se frequentes as expressões antes da Era Comum e Era Comum, para substituírem antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da Era Comum e Era Comum. Encontra-se assim datas como 586, não antes de Cristo, eles escrevem, 586 antes da Era Comum, para narrar a queda de Jerusalém. Ou 323 antes da Era Comum, para situar a morte de Alexandre o Grande. Em catálogos arqueológicos é comum ler cerâmica de 900 a 600 antes da Era Comum. Museus e editoras acadêmicas adotam esse padrão para facilitar o intercâmbio internacional. Assim, e mesmo assim, nada disso altera a cronologia, porque o ponto de referência permanece intacto, Cristo. A mudança é apenas editorial, motivada primeiro pelo desejo de usar um vocabulário que não corresponda à identidade cristã. Segundo, pelo esforço de padronização entre países. Terceiro, pela preferência por nomenclaturas adequadas à pluralidade religiosa. Mas o marco continua ali, irremovível. Antes da Era Comum, Era Comum. Mas o que divide o antes e o depois? Cristo, mesmo que eles não queiram dizer isso. Permitam-me uma breve digressão que reforça o que eu estou tentando demonstrar. Quando você vai para a literatura, o ser humano cria mundos fictícios, belíssimos muitas vezes, universos inteiros inventados pela imaginação. E mesmo esses autores geniais, mesmo eles repetem um padrão que reconhece intuitivamente. Toda boa narrativa precisa de um ponto que organize não só o tempo, mas também a história. Você não vai ler uma boa história sem isso. Uma boa história precisa ter um marco que não somente situe eventos, que não apenas estabeleça a sequência desses eventos, mas um marco que ofereça literalmente estrutura ao enredo. De outra forma, a história não terá sentido. Star Wars. O eixo cronológico em Star Wars é a Batalha de Yavin. A destruição da primeira estrela da morte estabelece o marco zero, dividindo a contagem dos anos em antes de Yavin
e depois de Yavim. Já na Terra-média de Tolkien, as eras são definidas por grandes rupturas. A queda de Morgoth encerra a primeira era. O afundamento de Númenor fecha a segunda era. E a derrota de Sauron e a destruição do Um Anel conclui a terceira era. Essa terceira era é a trilogia do Senhor dos Anéis. Percebam, toda boa história precisa de marcos fundantes, divisórios. De outro modo, a história não tem graça. Esse recurso não é acidental, ele diz algo sobre nós. Nós sabemos que nenhuma história se mantém sem um centro. A sua história tem um centro. Toda história tem um centro. Se você contasse a sua história, ou talvez você já a tenha contado diversas vezes e nunca notou que ao contar a sua história, você sempre conta a sua história a partir de momentos decisivos, ou antes e depois. Marcos fundantes, divisórios. Nenhuma história se mantém sem um centro. A diferença é que na realidade que habitamos, esse centro não nasce da nossa imaginação. A história de Deus traz um marco que nos antecede, um marco que se impõe pela própria presença, Cristo. Não é um marco imaginário, é um fato estabelecido desde antes da criação do mundo. Cristo, o Filho eterno de Deus, que, segundo Mateus 1:21, veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Esse é o marco divisório da nossa história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mesmo o antes da Era Comum e a Era Comum se caracterizam por um marco que impronunciável para eles, mas ainda assim existente: Cristo. Por isso, apesar das mudanças terminológicas, a divisão entre antes da Era Comum ou Era Comum, isso coincide integralmente com antes e depois de Cristo. Observem, meu povo, que a linguagem pode ser ajustada, mas o marco permanece o mesmo. A história da humanidade continua estruturada, o calendário da humanidade continua estruturado a partir da mesma figura histórica, Jesus Cristo. E esse ponto nos conduz ao objetivo desta série de mensagens do Advento, o nascimento de Cristo. Ele jamais ocupará um espaço periférico na história. O nascimento de Cristo determina o modo como o tempo foi organizado e como o tempo continua sendo medido. Tudo converge em Cristo. A adoção de novas siglas não alteram essa realidade. Apenas modifica o rótulo. O fato permanece: o Filho eterno de Deus, ele entrou no mundo em um momento concreto e a história humana passou a ser registrada a partir dele. Cristo divide a história porque é ele quem dá sentido à história, e a Bíblia diz que será nele que toda esta história convergirá quando da consumação dos tempos. O Natal, portanto, meu povo, não deve ser tratado como uma data decorativa entre outras. O Natal pertence ao propósito de Deus para o mundo. O Natal toca diretamente a sua vida.
A forma como contamos os anos indica que a vinda de Cristo possui sim relevância real, e compreender esse nascimento exige mais que reconhecer um dado histórico. Exige considerar quem Cristo é e qual lugar ele deve ocupar na organização da sua própria história pessoal. É sobre isto, esta história do advento que estamos contando. É por isso que Mateus, após ter situado, veja, o nascimento de Cristo como o ápice da história do Antigo Testamento, porque foi isso que Mateus fez, e é isso que judeus não convertidos abominam. Mateus, ele pega o nascimento de Cristo e diz, ele é o ápice da história do Antigo Testamento. Portanto, o ápice da história humana. E isso é impressionante porque se a história da criação está contada em Gênesis, é tão somente para dizer que esse Deus que criou tudo fez aliança com Abraão, e o descendente desse Abraão seria o Cristo, que segundo João capítulo 1, foi aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. É impressionante. Mateus, ele divide a história de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, e do exílio na Babilônia até Cristo. E aí Mateus avança do verso 18 em diante. Mateus deixa claro que esse evento pertence à grande história do universo. O evento que ele vai contar a partir do verso 18 de Mateus 1 pertence à grande história do universo. A história do universo não dá para ser contada sem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus deixa isso muito claro. Mas Mateus obedece fundamentalmente o seguinte, tá? Se a grande história do universo é para ser contada tendo Jesus como centro, qual é o grande propósito disso? Por que que Jesus é o centro? Que desígnio superior é esse? E Mateus 1:21 respondeu para nós. Jesus é o centro da história, Jesus é a peça sem a qual não se entenderá a grande história, mas Jesus está nesse centro pelo seguinte desígnio superior: o propósito salvador de Deus. Salvar o povo de Deus dos seus pecados. Veja, Mateus, com uma criatividade impressionante, uma criatividade que nós sabemos, inspirada pelo Espírito de Deus, Mateus cumpre os critérios que trazem significado real a qualquer narrativa, gente. Lembra do que dissemos domingo passado? Para que uma história tenha peso, ela precisa atender a 3 requisitos. Nenhum livro será bom sem esses 3. História de vida de ninguém será interessante sem esses 3 requisitos. Primeiro, tem que pertencer a uma realidade muito maior do que ela mesma, encontrando sua importância em um panorama amplo. E é isso que Mateus 1, de 1 a 17 faz. A história de Jesus é muito maior do que ela mesma. É o plano eterno de Deus. Para isso Deus criou o povo judeu. É isso que Mateus mostra para nós do verso 1 ao 17. Ele mostra para nós essa realidade muito maior do que o mero nascimento de Jesus.
Segundo, a história precisa carregar um propósito transcendente. Superior ao fato de que, pronto, eu nasci e vou existir, e vou trabalhar, e vou crescer, e vou reproduzir, e vou morrer. Um propósito superior. E o propósito superior, Mateus 1:21 diz: Jesus veio para salvar o povo de Deus dos pecados deles. E terceiro, para a história ser boa, ela precisa de alguma forma dar sentido à vida concreta que a gente vive. Ou seja, se Jesus é o cumprimento da grande história de Deus, e se o grande propósito de Deus para essa história é a salvação do povo de Deus, terceira implicação, toda a sua vida deverá ser moldada nisso, a partir disso. Tudo que você faz, tudo que você diz, todos os planos de vida devem estar voltados para esse propósito supremo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, foi isso que ele fez. Ele veio para cumprir esta vontade suprema do Pai, salvar o povo do Pai dos pecados deles. Jesus fez disso a sua comida e a sua bebida. Mas Mateus vai fazer algo interessante agora. Do verso 18 ao 25, Mateus vai mostrar esse movimento na história de José. José, o personagem central aqui, na verdade ele é o coadjuvante, o central sempre será Cristo. Mas isto entendido, o personagem meramente humano principal de Mateus 1, de 18 a 25, é José. E Mateus vai mostrar que na vida de José, esses três grandes requisitos, eles existem. A vida de José está centrada na vida do Cristo, que nasceu de Maria. Portanto, a vida de José está conectada à grande história, ao grande propósito, a grande história que converge em Cristo, ao grande propósito, Cristo salvará seu povo dos pecados deles. Portanto, minha vida tem que ser vivida à luz disso. É o que Mateus vai fazer agora. Mateus vai mostrar para nós, de modo muito prático, de modo muito concreto, como é que esses três grandes requisitos para que a sua história de vida seja uma história de vida interessante, bem vivida, para a glória de Deus. Ele vai mostrar isso para nós. Ele vai pegar a história particular de José, vai inserir a história de José na grande história de Deus, mostrando sua convergência em Cristo. Mateus vai submeter o drama pessoal de José ao propósito maior de Deus, que é salvar o seu povo em Cristo. E ao fazer isso, Mateus vai dar sentido à vida de José. Vai mostrar o seguinte: José houve um tempo que tinha seus próprios planos de vida, apesar de ser homem piedoso. Mas chegou o dia em que Deus quebrou todos os planos dele e reconstruiu a história de vida dele, com um único propósito: salvar José dos pecados dele. É isso que Mateus vai fazer. E tudo isso, o texto nos deixará claro que esse é o sentido maior do Natal. Deus em Jesus vem salvar o seu povo, vem salvar você dos seus pecados e santificar você à imagem de Cristo. Então, passemos ao drama de José. É muito interessante. José era um homem justo, diz a Bíblia. Verso 19 diz que ele era um homem justo. Além disso, no verso 20, nós lemos que José era filho de Davi. Ele era um homem crente. Da perspectiva do Antigo Testamento, ele era um homem crente. Ele vivia
da esperança da chegada do Messias. Mas mesmo sendo um homem crente, ele passa pelos mesmos dilemas que todo homem ou mulher passam. Por exemplo, eu creio que se você perguntasse a José, José, qual é o seu foco principal de vida? José, a sua vida tem algum significado? José, a sua vida tem algum sentido? José responderia: significado? Claro que minha vida tem sentido. A justiça do Deus de Israel. Eu sou um homem justo. Eu sou da descendência de Davi. E Mateus mostra isso para nós. Ele era um homem com sentido de vida piedoso. Quando Mateus narra para nós que José era justo e descendente de Davi, Mateus não quer apenas fazer um elogio moral a respeito de José. Mateus quer mostrar que José era um homem que confiava na promessa da aliança que Deus havia feito com seu povo. O próprio Mateus indica essa fidelidade pactual no verso 17, quando traça a linhagem que vai de Abraão a Davi, Davi até a Babilônia, até culminar na nova aliança em Cristo. Portanto, a vida de José tinha peso e importância. Que peso e importância eram esses? José vivia nos termos do propósito do Deus da aliança. José era um homem justo. Esse é seu grande propósito de vida. Mas se nós o tivéssemos encontrado, esse homem justo, descendente de Davi, que viveu dessa grande esperança do Messias, se nós o encontrássemos no meio da crise que ele estava vivendo, e nós lemos sobre ela do verso 18 ao 25. Se nós o tivéssemos encontrado no meio da crise, enquanto José pensava na história que Maria contara a respeito da gravidez, porque o verso 20 diz isso, enquanto José pensava nisso, na história que Maria contou, de que ela estava grávida do Espírito de Deus, do Espírito de Yahvé. Se nós encontrássemos José ainda refletindo sobre isso, antes de o anjo aparecer e confirmar tudo, se nós fizéssemos a José a seguinte pergunta: José, a sua vida tem significado? Eu penso que neste momento a resposta dele seria diferente. Provavelmente José diria: se minha vida tem significado, Maria era o sentido da minha vida. E vejam só o que aconteceu, olha o que deu. Você consegue sentir a dor desse homem? José poderia ser um homem fiel à aliança, e ele era. Mas homens fiéis que acabaram de ficar noivos reagem como qualquer pessoa apaixonada, gente. Para eles, a amada se torna o centro da gravidade. O sol nasce e se põe nos olhos de Maria para José neste tempo da vida dele. E aqui vale um parêntese: se você não teve essa experiência antes de se casar, ore para tê-la depois de casado, ver o sol nascer e se pôr nos olhos da pessoa amada. Mas então, o impensável acontece. José descobre a gravidez de Maria e não é dele.
Para a gente sentir o peso disso, a gente precisa lembrar quem eram Maria e José. Se Maria e José fossem um casal típico daquela terra e época, Maria provavelmente estaria no meio da adolescência. E José no final da adolescência, início dos seus 20 e poucos anos. Eu sei que existe a tradição que infere que José fosse um viúvo mais velho, mas o Novo Testamento não diz absolutamente nada sobre isso, então não dá para você inventar história. Você tem que partir do pressuposto comum. Maria no meio da adolescência, 16, 17 anos, talvez um pouco menos. José no máximo no início dos 20 e pouco. Então a gente tem que ler o texto com uma expectativa histórica concreta. Trata-se de um jovem casal noivo, contando nos dedos o dia da cerimônia. E é difícil para a maioria de nós imaginar o quão arrasador essa notícia foi para José. Verso 18. Foi assim que nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, esse porém traz uma tonelada de dor que você pode sentir no coração de José. Antes, porém, ela engravidou. Pelo poder do Espírito Santo. Que homem acreditaria nisso? Sem uma revelação especial de Deus. Como Maria teve, José ainda não. Verso 20 diz: José, seu noivo, era um homem justo. É a maneira de Mateus dizer, ele era crente. Resolveu romper a união. Ele não engoliu a história. O mundo dele foi devastado. Ele foi arrasado com essa história. Resolveu romper a sua união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Olha a angústia desse homem, arrasado, mas ainda amando Maria e não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, imagine a angústia. Planos arrasados. É claro que foi arrasador, gente. Olhem para o estado deste homem, aquela explicação de uma gravidez sobrenatural devia estar consumindo os pensamentos dele. O que é que eu vou fazer? E ele sabia que não podia prosseguir com aquele casamento, ele entendia sim, não dá, não é meu, não fui eu. Ele estava prometido a ela prometida a ele, eles estavam noivos, e aquilo na cultura judaica era um contrato legalmente vinculativo. A dissolução desse contrato, com todas as suas implicações jurídicas e sociais, era esmagadora, diferentemente de hoje. No entanto, o que mais sobrecarrega não é a lei. O que mais sobrecarrega José é a própria alma dele. Ela dói com a decepção. Eu vou deixá-la, mas eu não posso machucá-la ou permitir que a machuquem. Ela me decepcionou, mas eu a amo. José estava ferido, profundamente ferido. Mas ainda assim, há qualidade neste homem. Não se pode deixar de admirar a qualidade de José, não é verdade, gente? Que homem! Que tipo de jovem para se ter como filho! Que homem!
Mesmo ferido, José deseja resolver tudo secretamente. E eu acho que você não entendeu o que está escrito aqui. Ele quer evitar o escândalo público, ele quer poupar Maria, ele quer proteger os pais de Maria, ele quer proteger os pais dele e todos os envolvidos. Ele decide então anular o compromisso em silêncio. Ele assume o prejuízo emocional só para ele. Porque embora Maria ainda sofresse as consequências de uma gravidez sem marido, porque ele desapareceria, nada se compararia à vergonha pública e ao perigo de ser denunciada por adultério num tribunal aberto. Ou seja, quando ele decide deixá-la em secreto, por mais que ela insistisse em contar que estava grávida do Espírito, até então ele não acreditava nisso, na cabeça dele, as pessoas pensariam: José engravidou essa mulher e fugiu. O que seria muito menos mal para ela do que se ele a denunciasse num tribunal dizendo: ela adulterou. Percebe? Esse homem recolhe-se para sofrer sozinho. Que integridade! A vida inteira de José está em pedaços, mas ele não quer a cariação em tribunal público. Ele não quer expor essa mulher. Que culpem ele. E, no entanto, aqui está o ponto central. O texto mostra que foi a ação de Deus que despedaçou a vida de José. Deus não combinou com José antes. Deus não mandou o anjo antes a José. José, a história é a seguinte: Maria ficará grávida. Então, quando a notícia chegar aos seus ouvidos, não se espante. Será mesmo do Espírito Santo. Você já se perguntou por que Deus nunca fez isso? Sendo José quem era, justo. Sendo José o pai humano que Jesus precisaria e se tornou. Você já parou para pensar por que Deus nunca contou isso ao casal, juntos, reunidos? Olha, vocês dois estão aqui, o anjo aparece, ela ficará grávida pelo Espírito, José tranquilo, de boa. Não. Deus escolhe despedaçar José primeiro. Foi algo que o próprio Deus fez, que desconstruiu tudo que José pensava que seu futuro seria. E Deus fez isso porque queria quebrar José para esculpi-lo, não a imagem de seus próprios sonhos, ainda que piedosos, mas a imagem do filho que nasceria de Maria. E Deus faz isso com a gente. Deus às vezes faz esse tipo de coisa. Quantas pessoas você conhece cujas vidas parecem ter sido destruídas pelo próprio Deus? Muitas vezes e por um longo tempo elas nem imaginam que foi o Senhor mesmo quem interveio nos seus planos e os quebrou todos. São vidas curvadas, de joelhos, clamando, pensando, sem dormir: Deus, porque Maria foi fazer isso comigo? E assim como aconteceu com José, a razão para o desmoronamento daquele sonho foi Deus. Você já parou para pensar que Deus está no negócio de quebrar sonhos? Talvez você seja uma dessas pessoas hoje. Uma coisa é certa. Saber
ou não que foi a mão de Deus agindo, não impede a dor, certo? Se alguém está doendo, se alguém está sofrendo, se alguém está com a vida em pedaços, saber que foi Deus que com a própria mão quebrou, não impede a dor. Dor é dor, com ou sem a mão de Deus. Do contrário, crente não precisaria tomar anestesia. Dói do mesmo jeito. Senta na cadeira do dentista, crentão que é, e diz: arranque o siso sem anestesia. Eu sou um filho de Deus. Senta lá, vai ver se não dói. Saber ou não que foi a mão de Deus agindo não impede a dor. Pode trazer algum sentido, mas não arranca a dor, pelo menos não no início. Está doendo para José. E quer saber mais? Mesmo depois que ele soube de tudo e assumiu Maria, continuou doendo. As consequências que Maria e José sofreram, da perspectiva sociológica, cultural, foi inimaginável. Por exemplo, Maria não precisaria ter seguido José até Belém, quando José teve que passar pelo recenseamento. Ela não precisaria ir. Duas coisas provavelmente os motivaram. Primeiro, deixar Maria sozinha era deixar uma mulher vulnerável aos agentes da lei que iriam de algum modo querer puni-la. E segundo, eles sabiam que a profecia dizia que o neném deveria nascer em Belém. Quem sabe não seria sob aquelas circunstâncias. Ou seja, o fato é que mesmo depois, José tendo sabido de tudo, doeu e continuou doendo. Menos, mas ainda com dor, seguir avante com o plano de Deus para eles. Saber ou não que foi a mão de Deus não impede a dor. Pode trazer algum sentido, mas não arranca a dor, pelo menos não no início. Contudo, essa verdade traz um alívio necessário, gente. Sabe por quê? Porque quando Deus desconstrói nossas esperanças, e você não precisa ter dúvida, Ele desconstrói nossas esperanças, Ele desconstrói nossos sonhos. Deus faz isso para que Ele possa esculpir nossas vidas à luz de uma realidade inabalável, a mensagem da graça salvadora em Jesus Cristo. Era Deus dizendo: José, eu não quero que você seja apenas um homem justo da descendência de Davi. Eu quero que você seja um homem que foi atravessado por Jesus Cristo. Era exatamente isso que estava acontecendo com José. O padrão da atividade de Deus que estilhaçou as expectativas desse jovem noivo era, na verdade, a chave para toda a vida de José. Era a entrada para o seu verdadeiro propósito e para a sua bênção. O padrão é a chegada de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega na vida de alguém, a primeira coisa que acontece é que nossos planozinhos são quebrados. Porque Jesus não cabe nos nossos planozinhos. Não cabe nos nossos sonhozinhos. Ainda que justos, ainda que nobres, não. José experimentou o que tantos de nós experimentamos. Deus irrompe em nossas vidas, às vezes de forma dolorosa, para nos levar a Jesus Cristo e para trazer Jesus Cristo a nós. Custou isto a José. A vinda de Jesus, ela pertence a um quadro geral, o propósito maior do universo. A chegada de Cristo, que inicialmente estilhaça as esperanças de José, é, na verdade, um ato com um glorioso objetivo definido.
fazer todas as coisas nos planos e vida de José convergirem em Jesus. É Cristo quem leva José a dar um sentido totalmente novo à vida dele. José, sua vida não pode ser redesenhada a partir de um mero casamento. Sua vida tem que ser redesenhada com Jesus no centro. Não é o casamento o centro da sua vida, ainda que nobilíssimo um casamento diante de Deus, entre dois justos. Não é Maria o centro da sua vida. É quem está no ventre dela, e recebê-lo custará tudo de você. O texto continua, verso 20. Enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, eu sei que você é um homem justo, é um filho de Davi. Mas não é só para dizer isso, é para dizer, você precisa assumir essa paternidade como cabeça, porque é da descendência de Davi que deverá nascer o Messias. E você não entrou nessa história por acidente. Assim como Maria foi escolhida por Deus, você, José, filho de Davi, foi escolhido por Deus para assumir essa paternidade. Humanamente, não é filho seu. Será filho seu pela fé. Você terá que crer nesta história. Você terá que crer neste enredo. Você terá que crer que aquele que está no ventre dela é ninguém menos do que o Filho eterno de Deus encarnado. Você crê nisso, José? Creio. Portanto, você não é só o pai dele, da linhagem de quem ele deve nascer. Ele agora é o seu Salvador. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Veja o que motivava tudo no coração de José: medo. Medo. Medo de ser escarnecido pelos amigos. Medo de ser rejeitado por todo mundo. Medo de ter a imagem justa, de homem justo, ser manchada. Medo. O medo é uma desgraça no nosso coração, gente. Medo, antecipações. José, não tenha medo. Receba Maria como esposa. Porque a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aqui é pura graça, gente. O fato de Deus te quebrar em pedaços para esculpir você, tendo Cristo como centro, é pura graça. Deixe Deus te quebrar. O Antigo Testamento, naquele livro singular chamado Eclesiastes, nos diz que Deus colocou um fardo na vida de cada ser humano. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sabe o que isso significa na prática? Isso significa que pela nossa própria constituição, a gente jamais poderá ser plenamente satisfeito com o que é passageiro. Nós nunca teremos um senso de verdadeiro sentido interior até que essa sede pelo eterno seja saciada em nós.
Essa realidade ela é retratada de forma visceral no filme que eu citei semana passada, de Guilherme Del Toro, Frankenstein, de 2025 na Netflix. E para você entender a profundidade dessa obra, é preciso lembrar que o próprio Del Toro reconhece publicamente sua relação tensa com a fé cristã. Del Toro se descreve como um ex-católico e admite que revisita temas como culpa, criação, redenção, mortalidade, justamente a partir dessa ruptura que ele fez com a fé cristã. Em entrevistas posteriores ao lançamento do filme, Del Toro afirma que Frankenstein lhe serve para enfrentar questões que ele, Del Toro, carregou desde a infância religiosa e que ele nunca conseguiu resolver. E aí você assiste o filme e você descobre que quem o produziu é um homem atravessado por símbolos cristãos, mas desprovido de qualquer esperança cristã. É um filme que expõe a angústia de existir sem referência transcendente, sem Cristo como centro, revelando a própria experiência do autor de perda, conflito e desapontamento com a fé que o formou na infância. No diálogo final entre o criador, Victor Frankenstein, e a criatura, a gente pode sentir essa angústia, o peso do que é existir sem ter Cristo como centro da existência. Escute com atenção. Percebam a dor nesses personagens e vejam onde eles tentam encontrar redenção. Tem spoilers. Victor diz, Victor é o criador. Sinto muito. O arrependimento me consome. E agora vejo minha vida pelo que ela realmente foi. Deus pedindo perdão. A criatura responde: você partirá agora, Criador, desaparecerá. Tudo será apenas um breve instante. Meu nascimento, minha dor, a sua perda, não serei punido nem absolvido. A esperança que tive, a raiva, tudo isso se desfaz. A maré que me trouxe até aqui, agora vem para levar você, deixando a deriva. Deus, segue sua vida à deriva. Victor, o Criador, continua: perdoe-me, meu filho. E se houver espaço no seu coração, perdoe-se, até conseguir encontrar existência. Esse é o Evangelho de Del Toro. É você aprender a perdoar a si mesmo, até você conseguir encontrar existência. E ele prossegue: se a morte não vier, então considere isto: enquanto você estiver vivo, de que outro recurso dispõe se não viver? Viva! Diga meu nome. Meu pai me deu esse nome e ele nada significa. Agora peço que o devolva a mim uma última vez, do modo como você o disse no início, quando significava tudo para você. E a criatura conclui: Victor, eu o perdoo. A criatura perdoando o Criador. Eu o perdoo. Descanse agora, Pai. Talvez agora possamos ambos ser humanos. Dá vontade de chorar, porque é assim que a humanidade se vê sem Cristo como centro de gravidade. Essa cena, gente, expõe algo que o próprio coração reconhece, mesmo quando a narrativa não confessa isso explicitamente. A nossa existência, quando sustentada apenas por si mesma, ou em seu sonho, ou em seu plano pessoal, torna-se um fardo insuportável. Talvez seja por isso que esteja tão pesado viver para você.
Tanto Vítor quanto a criatura falam como quem tenta justificar a própria vida a partir de dentro, sem uma referência maior fora deles, sem um centro. Vítor, o Criador, está buscando absolvição, mas não tem a quem pedir. A criatura tenta encontrar sentido, mas não tem fundamento para oferecê-lo a si mesma. Ambos expressam à sua maneira a experiência trágica de viver sem um centro seguro. Eles percebem a necessidade de perdão, de significado, mas não sabem onde encontrar, a quem pedir. E já que terão que viver, que cada um viva no seu canto, o Criador bem longe da criatura, e a criatura tentando se perdoar de novo e de novo e de novo, e buscando viver, já que não há outra alternativa senão enfrentar essa eternidade angustiante. Ô meu povo, que tristeza! Mas é exatamente nesse ponto que a fé cristã oferece aquilo que o filme não pode oferecer. Um fundamento objetivo. A existência não precisa ser construída pelo seu próprio esforço, nem sustentada pela tentativa desesperada de perdoar-se até existir, até conseguir viver sem o peso da culpa. Isso é impossível. Porque em Cristo a vida encontra o centro que tem Vítor, nem a criatura possui e que talvez nem você também tenha. O perdão, gente, não nasce de dentro, mas vem daquele que nos chama pelo nome. O perdão não é Deus que o deve a nós. Não somos nós que devemos a Deus. É Deus que graciosamente nos dá em Cristo. E a vida não é sobre saber viver perdoando a si mesmo. A vida é sobre aprender a viver pela fé no perdão concedido a nós em Jesus Cristo. Se a narrativa humana precisa de um marco, Cristo é o marco. Ele não apenas organiza a história do mundo, mas oferece à nossa própria vida aquilo que Frankenstein, a criatura, nunca encontraram. Redenção verdadeira e sentido real. E é por isso que quando Deus quebra a vida de José, Deus está agindo graciosamente, colocando o centro no devido lugar, gente. Sabe por quê? Por mais bela e piedosa que fosse Maria, Maria nunca poderia ter satisfeito a imensidão da eternidade no coração de José. Jamais. Mulher nenhuma poderia. Nada neste mundo poderia. Mas a mensagem que José recebe é que Jesus Cristo, aquele que nascera de Maria, poderá sim e pode satisfazer o seu coração e dar a ele o real sentido para viver. Olha a nota de rodapé que José insere em Mateus 1 e que diz tudo sobre o que José realmente precisava. Não bastava a José ser um homem justo, não bastava a José ser descendente de Davi, não bastava a José ter uma mulher piedosa, bonita, crente como ele. Não bastava a esses dois um ao outro, como muitos jovenzinhos pensam que é suficiente. Basta eu encontrar o amor da minha vida e seremos felizes para sempre. Mentira. Olha o que de fato José precisava. Olha o que de fato Maria precisava. Olha o que de fato você precisa. Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida
E José está entendendo agora tudo. Ela dará à luz um filho. Sabe o que isso significará, José? O chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Esse é o real sentido de viver, esse é o centro. Portanto, respondendo à pergunta de Frankenstein e da criatura, para que ser criado e viver eternamente? Para quê? Para que existir? Para desfrutar perpetuamente das delícias da presença de Deus. Deus conosco. É para isso. É disso que você precisa. C.S. Lewis, que morreu no mesmo dia de John F. Kennedy, 22 de novembro de 1963, Lewis oferece uma ilustração interessante sobre uma grande peça musical que era tocada no mundo inteiro. É uma ilustração. E em todos os lugares, teatros e salas de apresentação que essa grande música era tocada pela orquestra, todo mundo ficava com a sensação de que estava inconclusa, faltava algo, tinha um buraco. Até que um dia encontraram o movimento que de fato faltava na sinfonia. E quando colocaram lá, quando encaixaram no lugar certo, a peça musical se tornou a grande maravilha que de fato ela era, mas só se tornou isto por causa da peça que faltava. Porque é isso que o Evangelho faz, gente. Ele não apenas invade a música que a gente tenta tocar e a vida que a gente tenta compor sozinhos. Na medida que o Evangelho de Cristo entra na vida da gente, a peça que faltava domina o restante. Traz corpo, traz profundidade. Tem uma pequena expressão nos Salmos que sintetiza essa ideia. Diz assim, Salmo 36, 9: na tua luz vemos a luz. E o sentido é muito claro, gente. Quando a gente percebe a real importância da vida do Senhor Jesus Cristo, a mesma verdade explicada a José, o que foi que o anjo explicou para José? Ele salvará o seu povo dos seus pecados, para que o seu povo desfrute da presença dele, Deus conosco. Porque é isso que você tem que entender. O perdão não é um fim em si mesmo. A maior bênção do Evangelho não é que Deus te perdoou em Cristo Jesus. Você não precisa ser crente para querer ter perdão. Qualquer pessoa descrente busca perdão, inclusive do Criador. Porque até o descrente tende a achar que se não estiver bem com o Criador, tudo vai bem com a vida dele. O perdão não é o bem último do Evangelho. A justificação não é o bem último do Evangelho. A santificação não é o bem último do Evangelho. O bem último do Evangelho é Emanuel, Deus conosco. Só que, para você se aproximar de Deus, você precisa da justificação, do perdão, da santificação, da glorificação. E tudo isso está aqui encapsulado neste texto que nós temos. O versículo 21 do capítulo 1 de Mateus é o caminho para o versículo 23. Porque você só desfrutará de Emanuel, da presença de Deus com você, se Jesus primeiro perdoar você dos seus pecados. Cristo é a peça que faltava. Que faltava para José, que faltava para Maria, que faltava para a história de Israel
e que talvez falte para a sua vida. Esse é o significado do Natal. O Natal é a vinda da luz do mundo para dentro do mundo, João 8,12. Para dentro da escuridão da sua vida. E a maravilha de descobrir o verdadeiro sentido do Natal é esta. Quando você descobre isso, você descobre o verdadeiro sentido de tudo, o sentido da sua vida. Você pode não saber tudo sobre tudo, e não saberá tudo sobre qualquer coisa, mas você terá a chave que torna todas as coisas compreensíveis. Você saberá que Cristo, o Criador, é o seu Salvador, que te devolve a presença de Deus. Você quer mais do que isso? Não pode ficar melhor do que isso. E o que eu admiro em José, gente, é que quando ele viu Jesus, ele disse, olha o verso 25, ele disse assim: no entanto, José não teve relações com Maria até o menino nascer. E quando o menino nasceu, José deu a ele o nome de Jesus. Sabe o que significa José ter dado a Jesus o nome de Jesus? Significa que ele entendeu o verso 21 e o 23. E quando ele chama Jesus de Jesus, ele na verdade está dizendo o seguinte: imagine a cena. Nasce Jesus, José ali ajudando no parto. José toma o menino e José diz assim: ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles, inclusive os meus. Ele é Emanuel. Maria, ele é Deus conosco. Isso é Natal. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, como é preciosa a mensagem do Natal. Pai querido, que o Senhor transforme as nossas vidas por esta história. Nesta manhã há aqui pessoas que certamente tiveram sonhos quebrados, vidas arruinadas. E certamente por trás de tudo isso está a sua boa, perfeita e agradável vontade. A tua mão, o Senhor mesmo, quebra sonhos, despedaça planos, quebra vidas inteiras, para que todos sejamos esculpidos à imagem de Jesus. José encontrou o sentido da história. José abraçou este sentido com fé e viveu a vida dele à luz da verdade, à luz de Jesus Cristo. O Senhor atravessou José e Maria com Jesus, Emanuel, Deus conosco. Atravessa a nossa vida também nesta manhã. Ajuda-nos a trazer Jesus para todos os cantinhos. E leva-nos a Jesus quando não estamos sequer considerando. Opere salvação aqui, Pai. Abra os olhos para que pessoas possam pegar seus cacos, juntá-los nas mãos e dizer: eis aqui os cacos, Pai. Eis aqui meus sonhos quebrados, eis aqui meus planos, eis aqui minha saúde, eis aqui meu status, eis aqui minha vida quebradinha, moída, triturada. Para que o Senhor faça de novo
para que o Senhor venha me esculpir a imagem de Jesus. Opere isso, Senhor. Que haja nesta manhã confissão de pecados e fé para a salvação. Em nome de Jesus oramos, pedindo que a graça do Senhor, ó Deus Pai, a graça do Senhor em Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Espírito estejam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.